Fala galera, bem-vindos, eu sou o Udney e vocês estão no Bora Mundo e vamos continuar com a terceira aula de História, falando sobre um tema interessante que é a mediação do tempo histórico, né? A medição, como é que a gente vai medir o tempo histórico, tá certo? O que você precisa saber? Cada povoação, cada civilização mede o tempo conforme grandes acontecimentos da sua cultura. Então, por exemplo, o cristianismo com a morte e o nascimento de Cristo. Você tem outras culturas que usam outros sistemas para medir, mas sempre é resultado de grandes acontecimentos de crenças dessas culturas, tá? Então as culturas têm sim formas diferentes de contar o tempo, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiro aqui, ó, Roma. Roma fazia a contagem de tempo de uma forma diferente. Eles contavam o tempo a partir da fundação de Roma. Então Roma contava o tempo e o tempo começou, e aí eu vou usar a nossa base de tempo, que é a base cristã, antes de Cristo e depois de Cristo, para explicar as outras situações de contagem de tempo. Então, por exemplo, Roma, ela começou a contar o tempo 753 antes de Cristo. Então, no ano 753, eles começaram a contar o tempo, tá certo? Que foi a partir da fundação do Reino de Roma, tá bom? A era cristã, ela tem antes de Cristo e depois de Cristo, ela começa a contar no surgimento de Cristo ali. Na era cristã não existe ano zero, existe o ano 1 e depois vai pro ano 1 novamente, tá certo? O século 1 antes de Cristo, século 1 depois de Cristo, não tem o século 0, não tem o ano 0, tá bom? Os muçulmanos aqui, eles começam a contar a partir de Maomé, ele sai de Meca, da cidade de Meca, e ele vai então fundar a sua crença. E a partir desse momento eles começam a contar o tempo, que se dá 622 depois de Cristo. Quer dizer, 622 depois de Cristo surge Maomé. Ele começa a sua crença e os muçulmanos que criam no Maomé, eles começam a contar o ano a partir dali. Significa que eles estão num ano muito mais novo do que nós, né? Eles começam a contar a partir de Maomé, então pensa aí, 600 depois de Cristo, 600, 1000, então eles estão no ano, eles não estão no ano 2000, eles estão no ano 1000, 1600 e pouco, eu acho, 1500 e pouco, tá certo? Então, por quê? Eles começaram a contagem de forma diferente, pode ver que é uma questão do processo cultural da civilização, certo? Que nós temos os judeus, eles começam a contar o tempo a partir do que eles entendem e acreditam que é a criação do mundo. E aqui se dá em 3760 a.C. Então, segundo a nossa contagem, 3760 anos antes de Cristo nascer, eles acreditam que aconteceu a criação do mundo, né? E eles começam a contar a partir disso, né? Então, ó, se eles começaram a contar 3760 antes de Cristo, que ano que eles estão hoje? Mais ou menos aí, tô chutando por cima. Coloca mais 2.000 anos aí, né? Eles estão no ano 5.760 e pouquinhos. Caraca, é bem diferente. A gente tá no ano 2000, eles estão no 5.000 e pouco, né? É bem diferente. O que se precisa saber é que a maior parte das civilizações usam sim o calendário cristão como mediação, tá bom? A grande maioria delas. Alguns outros povos usam em particular a sua contagem, mas a grande maioria usa o calendário cristão, tá bom? Uma outra forma de contar é que nós entendemos os períodos de tempo, que é o seguinte, que é o ano de 365 dias, né? Tem a década, que são 10 anos, tem o século, que são 100 anos, e tem o milênio, que são 1000 anos, tá bom? E aqui o mais importante saber é sobre o século, tá? Como é que você lê o século? O século funciona o seguinte, sabe quando a gente fala assim, estamos no século XIX? Nossa, isso aconteceu no século XIX. Que ano que ele está falando, século XIX? Tem um esquema que é muito fácil, que é assim. Quando ele falar o século, são sempre 100 anos antes, aquele período, certo? Mais ou menos assim. O século XIX é 1900, certo? Quando alguém falar isso aconteceu no século XIX, significa que ele aconteceu no período de 100 anos antes.
Qual é esse período? 1800 a 1900, são esses 100 anos. Esse é o século XIX. Sempre quando você fala sobre o século, você está falando o período de 100 anos antes dele. Todos esses 100 anos antes são o século XIX. Se eu falar o século XV, qual é o período que eu estou falando? Eu estou falando de 1400 a 1500, certo? É assim que funciona, bem simples. Isso é um tipo da contagem do tempo que a gente precisa entender, até porque são as normas de forma geral. Por que você precisa saber isso? Porque na história, no estudo da história, no caminho que a gente vai traçar agora, você vai ver que nós vamos começar, ó. Deixa eu até dar uma olhada para você, para adiantar qual é o tema do próximo vídeo. A origem da humanidade. Vai lá no vídeo 1, no vídeo 2 nós vamos falar sobre os períodos históricos, e aí a gente vai falar agora sobre a origem da humanidade, sobre a humanidade primitiva, sobre o momento primitivo da humanidade. E aí, no texto histórico, e na conversa histórica, no diálogo histórico do estudo, vai ter muito sobre períodos. Olha, AC, DC, que é antes de Cristo, depois de Cristo. Então, é interessante nós sabermos isso. Olha, no século XII, século XII, ele está falando de que momento? De 1100 a 1200, 100 anos antes, no período de 100 anos antes, tá certo? Não é 100 anos antes, é no período, durante esses 100 anos antes, foi o século XII, tá certo? Então isso vai aparecer de forma recorrente. Para a gente não se perder, entender, situar o progresso histórico, é importante saber sobre isso, tá certo? Bom, esse vídeo foi rapidinho, é para falar uma coisa que é necessária, muitas pessoas não conseguem entender isso. Isso é fundamental para você entender o processo que a gente vai tomar até agora. Um outro vídeo que eu insisto que você veja mais de uma vez se for necessário, conforme nossos estudos aqui, é o vídeo sobre períodos históricos, que fala a divisão dos períodos históricos, tá bom? É importante para você entender também e se localizar, saber de que momento que nós estamos falando, tá certo? Isso aí, galera. Bom, mais um vídeo aí sobre história, tá? Já temos um vídeo de psicologia no canal, temos vários outros vídeos, acompanha aí com a gente que você vai gostar, curte o vídeo se você gostou, dá o seu like, tá certo? Se você conhece alguém que está estudando, tá no ensino médio, tá na quarta série em diante, ou pessoas que querem relembrar algumas coisas, ou gostam de conhecimento simplesmente, fala para entrar aqui no canal, para ela curtir, compartilha também para o pessoal saber que existe o canal aí, se inscreve no canal para você receber os vídeos e clica no sininho. Toda vez que se tiver vídeo novo, vai chegar para você com certeza, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!